Olá, plantoides, tudo bem com vocês? Mais um episódio do No Epicentro da Floresta, no qual os seguidores responderam. E responderam qual pergunta dessa vez? O que você considera o melhor e o pior do rolê das plantas? E antes de a gente descobrir juntos aqui as respostas dos plantoides, tá chovendo aqui hoje, vocês provavelmente vão ouvir barulhinho de chuva aí, intermitente e tal, e vamos falar um pouco disso. Eu esqueci de colocar isso no episódio anterior, e o Clorofilamudas me perguntou, ele é assinante do Fly Channel, de um dos planos, e ele está preocupado com o excesso de chuva, muita água, né? Realmente a gente está num período aí de muita água quando chove, e quando para de chover é um sol escaldante. Eu não sei se vocês notaram aí no hemisfério norte, há um tempo atrás, quando estava verão por lá e aqui era inverno, como a coisa foi difícil no hemisfério norte, principalmente na região do leste europeu, Ásia, leste europeu. O bicho pegou fortíssimo por lá. Também a gente teve incidentes de queimadas muito terríveis nos Estados Unidos, em áreas que sempre tem queimadas. O bicho pegou feio. E não seria diferente nessa inversão. O verão chegou aqui e a gente está tendo muita água, muita chuva, por diversas influências aí. As questões de problemas climáticos, a devassa natural que o homem tem feito, e as influências da Laninha, El Ninho, tá tudo localmente influenciando essas condições climáticas mais intensas, mais extremadas e tal. Até a natureza tá mais extremada ultimamente. E a dúvida do Clorofilamudas e de outros plantoides é exatamente essa. Esse excesso de água em área outdoor, principalmente, não está gerando prejuízo, não é problemático? Olha, eu vou falar minha experiência aqui. Eu tenho uma área externa com muita planta, aberto, né? Cai chuva direto, filtrado só com sombrite. Vou falar a experiência de um outro plantoide que narrou para mim uma situação e a preocupação do próprio Clorofilamudas. Como que tá a chuva aqui? Tá torrencial, tá constante, volumosa. Já esteve há 15 dias há um tempo atrás, a gente passou por uma semana e pouco de sol escaldante, pouquíssima chuva e voltou de novo este dilúvio aqui, certo? Ao mesmo tempo a temperatura está amena, eu estou conseguindo dormir de mantinha à noite, até um edredomzinho e tal. A gente está tendo uma baixa temperatura aqui. E o que eu estou entendendo aí a partir de relatos de vocês mesmos é quando a gente tem uma mistura de muita água e mormaço e calor. As plantas estão cozinhando, vamos dizer assim. Um produtor parceiro aí, ele falou para a gente tomar cuidado com fungos e ataque de lesmas. Essas são as duas preocupações principais. Agora, eu tenho notado também, se você está numa região que está chovendo muito e você está vivendo mormaço, ou seja, está quente, com muita água, algumas plantas podem cozinhar. É como se a gente estivesse deixando uma estufa fechada, uma estufa caseira, debaixo do sol. Algo semelhante assim. Então eu estou notando aí algumas ocorrências neste sentido. Não a grande maioria, mas uma pequena parte de plantas estão cozinhando, estão perdendo folhas, estão derretendo, literalmente, por causa de água excessiva e calor. É quase que a gente colocar uma verdura para refogar, é basicamente essa analogia. Se a temperatura estiver baixa, como é o meu caso aqui, à noite atinge 16, 15 graus, tá de boa. Eu praticamente não estou notando nenhum tipo de incidência negativa. É um volume muito grande de planta, tá certo que são plantas já adultas, estão bem robustas. Eu não tenho deixado de fazer a parte de adubação, porque apesar de ser 16, 17 graus, é quente. Lembrem-se que áreas de subbosque, durante a noite, a temperatura abaixa,
A nossa referência de calor na cidade é diferente do calor do subbosque. 16 e 17 graus é calor, é uma condição bacana para o desenvolvimento das espécies de subbosque, então tá perfeito aqui de certa forma, certo? Reforçando de novo, a partir de conselho de produtor, cuidado com os fungos, prestem atenção em fungos e lesmas, caramujos. Esses carinhas aí adoram essa aguaceira e realmente, se vocês souberem qual Anthurium foi atacado por lesmas, vão querer me matar. Mas a folha nova do Anthurium luxurians foi parcialmente comida. Então existe já uma intervenção artística de uma lesma. Mas é aquilo, como eu falo para vocês, particularmente eu entro num processo meu de desapego também, porque justo essa planta, né, que para colecionador tem um status aí importante, relevante no nosso imaginário e tal. Então é mais um cheque aí no meu processo de desapego. O bacana é que quando a gente investe em seres vivos perenes, ela vai me trazer aí futuramente outras folhas, e aí eu tomando os devidos cuidados vou ter o compensatório, certo? Mas caso eu divulgue essa folha nova no Instagram, vai no conceito de imperfeições perfeitas, perfeitas imperfeições, que também é muito válido aí. No nível jardineiros urbanos e fly, as lesmas excessivas aqui fazem parte até do próprio conceito. Eu que acho que a intervenção da natureza tem que ser um pouco além do que uma galera aí que possivelmente trate suas plantinhas como alguma coisa mais pet plant. Nada contra a ideia, hein, gente? Vamos nos projetar ao universo dos cães, que já está meio que normatizado culturalmente. Você vai ter aqueles proprietários que tratam os cachorros como seres humanos, humanizam bastante, projetam neuroses e várias questões próprias do animal, e isso vai gerar questões e problemas. Todos os veterinários sabem a respeito disso. E a gente vai ter aqueles proprietários que vão colocar um pouco mais de limite consciente, permitindo que o instinto do bicho prevaleça, certo? A gente não arranca aspectos instintivos do animal para que ele possa ter uma autonomia e independência em relação a nós, Homo sapiens. Portanto, é natural essa gradação de ocorrências, você tratar a plantinha como se fosse um ser humano e você tratar a plantinha como uma planta. É muito natural se estabelecer essa matiz também. O fly aqui vai sempre tentar levar uma consciência da autonomia dos seres vivos, de respeito ao instinto, no caso das plantas, o instinto de vida, o convívio com certas intempéries da natureza, como lesmas, porque a questão psicológica da projeção, de uma neurose um pouquinho elevada em relação à média. Todos os seres humanos perante a psicologia têm algum nível de neurose, alguns estão um pouquinho acima da média e acabam projetando neuroses em filhos, pets, plantas. Uma introdução bem longa, mas é no epicentro da floresta, então a gente confabula bastante esses aspectos sociais, comportamentais, psicológicos. E aí, vamos então para o tema. Os seguidores do Instagram, também do meu canal, eles responderam a seguinte pergunta. Para você, qual é o melhor e o pior do rolê das plantas? Em torno de 60 pessoas participaram, 60 plantoides participaram da pesquisa. É um universo amostral pequeno e tudo mais, mas o nosso segmento é de nicho e tal. A margem de erro aí talvez seja um pouco maior e tal, mas enfim, já um referencial aí pra gente. Se eu tivesse 100 pessoas respondendo, talvez fosse mais qualificada, mais filtrada, mas já dá pra gente ter uma noção média aí de como as pessoas estão enxergando o rolê das plantas, a parte mais legal e a parte pior do rolê das plantas. Não existe mar de rosa, isso que é
um dos pontos importantes para a gente internalizar para todos os aspectos da vida. Então, assim, 50% ou em torno de 30 pessoas responderam benefícios, o melhor e o pior relacionado ao universo técnico, ao cultivo, à vivência do dia a dia com suas plantas. E os outros 50% positivaram os aspectos técnicos, mas na hora de falar mal, falaram do outro, da comunidade, da relação das pessoas ou questões estruturais, como acessibilidade, por se morar longe, por exemplo, estar num lugar muito fora de circuito de venda ou preço. Vou pincelar aqui alguns depoimentos, alguns comentários dos primeiros 50%, onde se restringiram a benefícios, o melhor e o pior relacionado ao cultivo, ao dia a dia, a relação da jornada. O melhor é o aprendizado e a contemplação. Legal, esse conceito da contemplação eu estou sempre martelando aí. E o pior é quando se perde alguma planta especial por erro próprio. Não que isso também não seja um aprendizado. Bem interessante, né? A gente internalizando a ideia, seja uma plantinha barata, média ou cara, a gente vai internalizando aí essa relação com a perda. A gente pode até dizer que em algum nível a gente vive um luto quando perde também nossas plantinhas queridas. E isso faz parte do processo, isso é super humano, e a gente conviver com essa relação de perda é importantíssimo, é muito legal, é experiência, é vivência, respeitar a nossa própria falibilidade, né? No mundo digital aí, onde a gente constrói figuras e perfis às vezes imbatíveis, super maravilhosos e belos, é sempre bom a gente lembrar que neste aparente universo de perfeição, todos somos seres humanos e todos vivemos processos de falibilidade. Temos que conviver com isso. Próximo depoimento que ilustra o bem e o mal, orientado apenas para a jornada e o cultivo. O melhor, esquecer de tudo e todos, vendo e cuidando delas, as plantas. Com certeza é o aqui e agora, o exercício do aqui e agora, o estado contemplativo, a gente imerge no cultivo e realmente esquece do mundo, dos problemas, das tensões, do amanhã, do passado. É muito legal, funciona para muita gente e obviamente que a gente precisa exercitar, criar esse tipo de conexão com as plantas e perceber que a gente atinge esse estado de desligamento, que é fundamental novamente para todos nós Homo sapiens. E o pior, as doenças. Sim, com certeza a doença e perda meio que se cruzam aí. A gente precisa prevenir, a gente precisa tratar das plantinhas, reconhecer os principais problemas relacionados à doença para a gente poder lidar, aprender, lidar e saber cuidar quando elas ocorrem. O querido Daniel, americano que esteve no Brasil recentemente aí, conheceu o Rio de Janeiro, deu rolê lá nos pontos interessantes como o Jardim Botânico do Rio, como o Sítio Roberto Burle Marx. Ele respondeu, só que ele respondeu parcial, ele só falou a parte boa. Um método de conectar com o mundo e as pessoas em qualquer lugar. Aí até eu brinquei com ele que a resposta dele não vale, porque isso aqui não é inerente ao rolê das plantas. Mas graças às redes sociais, graças à internet, quando você detém um pouco da língua inglesa, aqui no caso, você consegue criar conexões que outrora existiriam aí barreiras muito maiores. Isso é mais um benefício da internet, do Instagram, mais particularmente, do que propriamente do universo das plantas. Eu que, por exemplo, estou bastante frequente no Sing, eu canto com indiano, com japonês, com coreano, com, enfim, inúmeras nacionalidades que, se não fosse a internet,
dificilmente eu ia ter algum tipo de contato, certo? Então, foi só um parênteses aqui. A gente está cheio de crítica a tudo, inclusive as redes sociais. Esquece às vezes de valorizar as coisas boas. Essa conexão possível hoje com pessoas do mundo inteiro só se materializa realmente graças à internet. Próximo, o melhor é ver o crescimento e o nascimento das novas folhas. Quem duvida que isso não é extremamente prazeroso? Quem está imerso no rolê sabe o prazer que isso dá. E o pior, de novo, as pragas ou doenças. Próximo, sensação de paz é o melhor. Legal, contemplação, imersão, viver aqui e agora, com certeza vai gerar um sentimento de paz e tranquilidade. O pior, a sujeira de terra indoor. Eu não acho terra sujeira. Sujeira é poluição, é fuligem, é lixo. Terra, para mim, eu não considero propriamente sujeira, né? Mas a gente tem que fazer uma mudança aí de mindset, de configuração de valores para poder entender assim. Outro depoimento interessante. Descobri que as plantas emitem sons, porém não tenho o aparelho para ouvi-las. Isso é real. Existem estudos aí, alguns, onde você consegue captar o som das plantas é em altíssima frequência, capaz que nem os cães consigam captar. E tem aparelhos específicos, sensíveis suficientemente, que conseguem traduzir essas sonoridades e tal. E com base nessas emissões sonoras, alguns cientistas suspeitam que as plantas se comunicam entre si. Então, enquanto estou aqui em meio a diversas plantas trocando essa ideinha com vocês, elas estão soltando sonzinhos e falando alguma coisa de mim, provavelmente. Alguém citou aqui o valor estético que as plantas oferecem em nossos ambientes, salas, cozinhas, quartos, área externa, e o bem-estar gerado a partir dessa contemplação da beleza. E por outro lado, o lado negativo, as pragas e afins. E também o clima anormal e quente deste ano. Sim, vamos falar então da parte do Sol. O Sol está realmente atípico. Eu recebi dezenas de relatos de plantas estabelecidas há anos no mesmo lugar, que neste ano de 2022, no verão deste ano, elas queimaram onde elas estão, né? Então alguma coisa está acontecendo aí, fisicamente, real, tá? Prático, que está afetando as plantas. Fato é que aqui em casa, uma ficus altíssima, com algum nível de filtro, está queimando também. E a ficus não é que está queimando, queimou lá umas 2 folhas. E a ficus é uma espécie de sol pleno. A melhor coisa do rolê é adquirir a plantinha nova. Interessante. A gente está num tipo de rolê no qual sempre ter uma plantinha nova desperta um prazerzinho assim. Eu vejo até colegas influencers brincando com essa ideia, criando conteúdo humorado e tal, da plantinha nova toda semana, todo dia, todo mês e tal. E não deixa de ser uma realidade que rola com todos nós aqui. E o pior é a planta morrer. De novo, as pessoas se chateiam muito com a morte da planta, lembrando que a gente conviver com isso, mesmo que tenha algum tipo de luto, faz parte do nosso amadurecimento, inclusive, tá? É importante a gente conviver com essa realidade e saber lidar com as emoções que esse rolê da perda nos causa, tá? O melhor é o desenvolvimento das espécies, das plantas. E o pior é quando a planta começa a definhar e você não entende por quê. Isso é em qualquer sentido dos seres vivos. Eu já tive que conviver algumas ocorrências com todos os dogs que eu tive, de às vezes demorar meses para identificar a causa de alguma doença. É um pouco angustiante ter que conviver com essa incerteza, né?
Então, se de repente sua planta está morrendo, está ficando fraca, está definhando e você não sabe os motivos, por quais motivos ela está morrendo, isso gera uma certa aflição e tal, um certo sufocamento, um desespero. Mas também é muito importante a gente conviver com isso, porque só assim a gente vai destrinchar e encontrar, ganhar experiência, encontrar as causas e aprender a lidar com os padrões mais comuns dos problemas negativos, né? Das questões negativas. O melhor do rolê, ver as inflorescências, ver a planta florir, interessante. E o pior, cuidar das pragas já instaladas. Doença, praga, é o que tem sido mais recorrente aqui nas respostas. Alguém escreveu aqui como algo negativo, não ter tempo suficiente para verificar todas as plantas. Essa resposta é interessante e coincide exatamente com a histeria em relação às plantas que aconteceu durante a pandemia. Uma galera resolveu virar pai e mãe de planta no período da pandemia, assim como outras atividades possíveis dentro da nossa clausura, da nossa contenção dentro de casa. A coisa está virando um pouco, e isso influencia totalmente o indivíduo e o mercado. Embora a Omicron esteja solta aí e eu esteja ouvindo perto de mim muita gente ficando doente, pegando a Omicron, a galera anda mais soltinha aí, certo? Então, se você está mais tempo na rua e menos tempo dentro de casa, em algum momento você pode esquecer ou perder o timing do cultivo, do cuidado. Natural também. Eu talvez só possa me ressentir um pouco, talvez, se de repente a pessoa adquiriu plantas mais específicas, como o Veite, como o Aroque, né? E está perdendo nesse contexto de libertação para a rua. É um pouco de pena, né? É como se eu comprasse um cachorro na compulsão e depois de 2 meses cansasse dele e falar agora eu vou devolver. E aí começam uns processos meio errados aí, né? Enfim, sem querer julgar demais também. O pior para alguém aqui, fungus gnats. É engraçado. Eu não tenho muito dessa ocorrência aqui, é muito raro. E quando tem, eu resolvo muito bem com BioGreen. Já tive aí focos de infestação bem agressivos, de volume de mosquinhas, né? Do fungus gnats. Mas o BioGreen, daquela forma de colocar uma camadinha superficial no substrato, bloqueando o processo de desenvolvimento da larva em mosca, super resolveu assim. Bom, e dei vários exemplos aqui dos primeiros 50% das respostas. Em torno de 30 pessoas responderam apenas o melhor e o pior relacionado à jornada, ao processo do cultivo. E os outros 50%, em torno de 30 pessoas, trouxeram um olhar positivo também para o cultivo, mas o olhar negativo nas relações humanas, no rolê em si, nas características estruturais do rolê, certo? Então vamos a eles. Alguém respondeu assim, que o melhor são os amigos plantoides. Seja plantoide ou não, é inevitável que a gente vá conhecer pessoas legais na sua frequência, nas nossas frequências individuais e criar boas amizades, boas relações. E ao mesmo tempo, o pior para essa pessoa é a rede de intriga, de fofocas que circula no mundo das trevas. Adorei. O que eu posso dizer a respeito disso? Essa tal da toxicidade que algumas pessoas gostam de pronunciar, gostam de escrever, ela se materializa de formas diferentes, né? Um ponto que eu acho muito importante de toque para vocês é não criar a grande expectativa de achar que as pessoas que cultivam plantas, porque é planta, isso implica no imaginário de pessoas do bem, peace and love, verdes, movimento verde, etc. Isso é uma fantasia, gente. O ser humano, o Homo sapiens, ele vai ter a natureza bad, todos nós, e a natureza good, bad good, né?
Então a gente fica transitando, a gente às vezes está com raiva, às vezes a gente tem inveja, às vezes a gente entra numa noia, numa neurose de competição, às vezes a gente está feliz, às vezes a gente está agregador, às vezes a gente está mentalmente em paz, equilibrado e saudável. Então, ficar projetando no rolê a expectativa, só porque é rolê de planta, né? Só good vibes, ou 90% good vibes, é uma piração. É uma fantasia. A gente vai precisar conviver sim com gente que prefere exercer a sua bad. No mundo é assim. Somos todos bad e good. E a gente pode exercer em situações diferentes esses dois lados da mesma moeda. Embora eu ache isso um pouco binário demais, um pouco maniqueísta demais, e eu queira me desvencilhar particularmente dessa ideia dualista, né? Em muitos aspectos a gente flui assim, ainda, né? Quem sabe um dia a gente não transcenda. De novo, melhor, conhecer as melhores pessoas. Pior, pessoas tóxicas. É um pouco curioso para mim, Fly, eu estar no rolê da planta para conhecer gente. De verdade, verdadeira, sincera. Eu não tô no rolê propriamente como colecionador, eu não tô no rolê propriamente para conhecer pessoas, para me relacionar com pessoas novas, para ter novas amizades. Isso não é um objetivo principal. Eu tô no rolê para ter plantas, exercer de alguma forma o poder de consumo, a habilidade de trocas e trazer para dentro e cultivar. Isso é prioridade para mim, porque eu sei que, ou pelo menos sabia, intuía, que é no cultivo, independentemente da planta, que a gente vai se encontrar. Vai poder ter uma conversinha, um papinho com a gente mesmo e poder melhorar a si. Então, assim, uma galera que tem expectativa muito grande, ou até não parou para pensar, eu tô no rolê das plantas para conhecer gente, para me relacionar prioritariamente, para fazer novas amizades, encontrar um namorado, uma paquera, uma namorada, sei lá, ou eu tô no rolê das plantas por causa das plantas. Então, assim, qual é o peso dessas medidas? As plantas primeiro e por consequência vem boas relações, ou uma busca por relações e a planta só é pano de fundo para conectar, né? São situações, pesos de valores bem diferentes. Você ficar projetando as melhores pessoas sempre em qualquer rolê é pedir para frustrar, porque somos homo sapiens, somos falíveis, a gente inveja sim, a gente cobiça sim, a gente compete sim, daqui a pouco eu vou falar de competição porque tem este caso aqui. Então assim, gente, talvez você esteja no rolê, mas colocando pesos de valores em lugares meio que, sei lá, não errados propriamente, mas vai gerar frustração. Alguém fala aqui que o mais legal é o cultivo em si e o toque na terra. Literalmente a sinestesia que existe quando você está lidando com a terra, substrato e tal. Bem interessante esse aspecto. Com certeza é bem gostoso ficar manipulando, eu pelo menos adoro. Embora deixe as unhas, né, naquele estado. O pior, necessidade / ansiedade que se gera por sempre ter que ter mais uma, a rara, a da moda. Neste aspecto, o que eu digo? Quem disse que sempre tem que ter a mais rara e a da moda? O meio, em algum nível, fica lá te bombardeando com essas informações, com essa necessidade. Mas a gente não obrigatoriamente precisa entrar nessa realidade. Falando então dos 50% que citaram o melhor e o pior em questões relacionadas à estrutura, à sociedade, à comunidade em si, às relações interpessoais. O melhor, adquirir aquela que você procura há um tempo. Legal. E o pior, preço. É inevitável dizer que sim, temos aumentos de preços aí, inevitáveis talvez, e a explicação de tudo isso já está em outros episódios e tal. Não estou muito afim aqui de ficar debatendo o preço das plantas, tá? Eu acho que a questão comportamental, as tretas do rolê, a tal da toxicidade, é um tema mais
recorrente que vale a pena a gente trazer aqui do que propriamente preço. Mesmo porque o portfólio de variedades de espécies aumentou demais em pouquíssimo tempo. Em 2018 e 2019, uma planta porreta, topo de lista era um Gloriosum, por exemplo, e hoje ele, dentre outras diversas espécies, estão aí em estratos diferentes de valores. Então, precisa ver também o quanto a gente não está com muita sede, se a gente está na fase de vida já apropriada para se obter determinada planta, porque a grana vai rolando aí para a gente num crescente de desenvolvimento, né, gente? Ou não só crescente de desenvolvimento, mas de propósito mesmo. Eu pago 4.000 por planta, ou eu não pago 4.000 por planta. Mas alguém citou aqui que as plantas estão muito caras como aspecto pior. E o aspecto maior, olha só que interessante, fazer boas amizades e fazer mudas. Alguém já citou aí sobre flores e inflorescência, mais alguém aí falou do processo, o acompanhamento do crescimento da folha, e fazer muda também inegavelmente gera prazer. Alguém fala aqui também que o melhor é o alívio do estresse, conviver com a memória afetiva. E o pior são os influenciadores que ficam quantificando e precificando. Também é uma questão, então, para o plantoide aqui, e eu não vou deixar de citar, certo? A gente não está literalmente fadado, entregue a esse movimento de consumo que nos fica lá falando, ó, a próxima é essa, a próxima é essa, a bacana é essa, fulano de tal conseguiu tal e eu quero ter e eu vou fazer de tudo para ter. Esse limite dos estímulos exteriores e nós é muito particular e a gente coloca também. Eu levanto o ponto sempre da nossa autonomia de escolha perante o meio. Ficar responsabilizando o meio, seja do rolê das plantas ou qualquer outro rolê, como se a gente fosse rendido, inevitavelmente rendido ao meio, é um ponto de atenção para a gente refletir. É assim mesmo? A gente está totalmente rendido ao meio? E neste tema ainda, um aspecto que eu acho legal a gente falar, sem o julgamento, mas como uma constatação, é que o quê? Eu noto que algumas pessoas só vão ser importantes ou só se sentem importantes por causa de determinadas plantas. Isso também é um tipo de distorção de valor. Eu acho que primeiro o importante somos nós. A planta é um complemento, assim como determinada roupa, assim como determinado gadget eletrônico, certo? Assim como determinado corte de cabelo, assim como determinado estilo, são complementos. O pilar sou eu. E a partir de mim, a gente vai lá e se atribui determinados símbolos, ícones, sentidos e tal. A gente precisa tomar muito cuidado na vida de repente a gente não se sentir importante e seguro a partir de um ter, de um objeto. O ter não pode ser mais importante que o ser. O ser é mais importante, é a base, é o pilar, é a estrutura, é a fundação da construção toda da vida, para depois o ter ser apenas penduricalhos aí aleatórios, brincalhões e tal. No mundo de hoje, ou de repente sempre, eu fico pensando aí se as pessoas param para pensar a respeito disso. Primeiro eu preciso ser. Legal, e o que é essa construção do ser? Como que eu faço? Por onde eu vou? Como é que funciona? Para depois o ter. E eu falo isso porque às vezes eu tenho a impressão, nas minhas furtivas espiadas, bem furtivas, espiadas nas redes sociais, às vezes eu fico com a sensação que o indivíduo, para ser, ele precisa ter alguma coisa. E isso para mim é uma distorção de valor séria que nunca vai fechar a conta. A pessoa nunca vai ficar satisfeita, porque não é no objeto lá fora, não é aquele objeto externo a você, não é aquela situação externa a você que, quando bem resolvida, quando obtida, você será, vai ser seguro e feliz e tranquilo consigo. Não sei se isso faz muito sentido a vocês e tal, mas é um tipo de filosofia, um tipo de olhar, de visão que
é o que me sustentou desde a minha infância, assim. Marcas, objetos, pertences, plantas como objeto de consumo são apenas ajuda a dar uma corzinha a mais aqui e ali, mas não é o meu sustento, o meu alicerce, tá legal? Então, apagou os LEDs aqui. Vou continuar assim mesmo. Estamos no finalzinho aqui. Os outros 50% se preocuparam em trazer questões estruturais do negócio, do mercado e as questões relacionais da sociedade plantoide aí que existe, certo? E eu acredito que muito do pior do rolê para essas pessoas se resume bem na questão da toxicidade, essa tal palavra aí que vira e mexe é atribuída em contextos diferentes assim. A toxicidade existe, eu tenho que concordar que ela existe. Um dos motivos de eu não fazer parte de nenhum grupo e nem abrir um grupo é porque, cedo ou tarde, um espírito competitivo que existe no rolê, a base é muito a competição, não só no rolê, no ser humano, ela vai se manifestar de alguma forma, certo? Rola essa competição. Já rolava desde 2018, quando eu comecei, se intensificou em épocas de mais pessoas querendo determinadas plantas e o mercado não oferecendo essa quantidade. A galera gosta de mostrar o jardim bonito que tem, só que todo esse movimento tem um lado muito positivo, que é um incentivo para a dinâmica do próprio mercado. A cultura de coleção de plantas no Brasil só se estabelece a partir dessas dinâmicas e outras dinâmicas. Ou seja, o bem e o mal estão no mesmo lugar. Quando eu digo que o bem e o mal estão no mesmo lugar, é que existe uma dependência dessas dinâmicas, das pessoas mostrando seus Instagrams, das pessoas comprando plantas novas, das pessoas gerando conteúdo a respeito disso em diversos níveis, das pessoas conversando entre si em torno dessa temática do rolê das plantas para que a cultura se estabeleça e o Brasil em si se torne um expoente bacana aí perante o mundo. É o cultivo do rolê, faz parte. Agora, se determinadas relações começam a entrar em conflito, se gera atrito, se gera evidentemente relações de inveja, competição, desejo, o que você vai fazer com isso? Eu, embora seja criador de conteúdo digital do rolê, eu me mantenho o mais afastado possível dessas polêmicas. Polêmicas que geram desgosto muito forte nos envolvidos, mas que depois de 3, 4 dias ninguém está falando mais. Só que se perde um tempo gigante, se gasta uma energia gigante nessas relações. Então eu fico pensando assim, você que está no grupo e presencia dia sim, dia não, algum tema tóxico, algum diz que diz em relação a um terceiro que nem está naquele grupo, a tal da maledicência, que é a língua venenosa do ser humano, certo? Se aquilo te incomoda, por que você faz parte ainda daquele grupo? Ou melhor, o que você deve fazer a si para continuar no grupo, mas não ficar carregado, não se intoxicar com aquele veneno que rola? Entende? Porque é veneno mesmo. A analogia com toxicidade, veneno é muito eficiente assim. Eu, particularmente, já determinei de longa data, rolês anteriores ao das plantas, não abro grupo, não faço parte de, porque cedo ou tarde pessoas amigas, inclusive, vão poder entrar numa balbúrdia lá, envolver terceiros e quartos, e aí qualquer coisa começam a tomar partidinho. Sou do time do azul, sou do time do rosa, sou do time do verde. Você tem razão, 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 mas numa esfera, numa dimensão assim, tipo, o que vai acrescentar para mim realmente? Então eu, Fly, busquei meus artifícios, trabalho, busquei meus caminhos, e Fly Channel e Jardineiros Urbanos são caminhos para estar no rolê também, são caminhos também para estar no rolê e não ter que depender desses universos, desses contextos, certo? Então, bem ou mal, em algum nível eu consigo adquirir determinadas coisas sem ter que depender do convívio desses
contextos, grupinhos tóxicos. Então, assim, quando alguém vem e me fala que está fadado a conviver com a toxicidade, para mim não cola, gente. Para mim não funciona assim. Inclusive, antes de Fly, antes de Jardineiros Urbanos, eu já tive meus acessos, busquei meus caminhos sem ter que fazer parte de grupos. E eu tô falando tanto de grupo porque é nos grupos que eclodem os venenos, o enxofre, a sujeira, o gás tóxico, certo? Não existe outro lugar. Então é isso. Eu tô falando basicamente não com as pessoas que intoxicam, mas com as pessoas que se sentem intoxicadas. Por que vocês estão aí? Por quais motivos? Vocês são dependentes desses contextos de toxicidade? De quais maneiras, como vocês podem participar do rolê de modo que essa toxicidade não entre nos poros, não fique ressoando na cabeça, não te gere algum mal-estar emocional? Depende de você, meus amigos, minha amiga, meu amigo, plantoides, que estão aí e trazem esse expoente do pior do rolê serem as pessoas tóxicas ou a própria toxicidade do rolê. Se em algum nível o Fly é tóxico a você, embora eu não tenha essa pretensão, por que você me segue? Por que você está me ouvindo aqui? Por que você está inscrito no meu canal? Né? Quando a gente traz essa questão, para mim, a esfera tóxica fica distante, é pequena e jamais traduz todo o meu rolê. Tá bem longe disso. O meu rolê é muito maior e muito mais diverso do que essa pontinha, esse ponto tóxico que eu enxergo, olho, ele existe, as pessoas me trazem essa realidade, trazem fatos deste contexto, mas eu olho e falo, ah, legal, só que ele é pequeno para mim, entende? Por quais motivos ele é tão grande para você, né? Para mim ele é pequeno e eu optei para ele ficar pequeno e eu busquei meus caminhos para que o rolê fosse muito maior do que este ponto da toxicidade. E para dar aquela aliviada nos temas, um último aqui que alimenta um pouquinho o meu ego, que diz assim: o pior é quando fechamos nossa mente somente para aquilo que acreditamos e tudo que fazemos começa a dar errado no nosso cultivo. Ou seja, ele está dizendo aqui, eu só acredito na minha vibe, no meu jeito de cultivar. As maneiras terceiras, quartas e quintas não funcionam. Isso é fato. Quando eu trago conteúdo para cá, para os Jardineiros Urbanos, eu estou sempre reforçando a ideia de que não existe verdade absoluta aqui. Eu não estou escrevendo aqui os 10 mandamentos do rolê. Isso é um ponto muito importante. Cultivo entra no nível de subjetividade, que é o mix da sua relação com a planta, com o indivíduo que você é. Acabou. Seres orgânicos. E o melhor, consequentemente, é quando estamos abertos para conhecer, observar e pôr em prática o conhecimento de cultivo de outras pessoas. É isso que torna nosso cultivo mais saudável e sustentável. Feliz, e eu posso dizer que isso me gera muita felicidade. Feliz é aquele que passa à frente o que aprende. Basicamente o que eu estou fazendo em todos os episódios do Fly Channel no Instagram. Eu estou aqui, transferindo conhecimento, sem medo de informar as pessoas, sem medo de levar de repente algumas questões para que vocês reflitam. A informação tem que ser transmitida, ela não tem que ficar guardada para mim. E isso não quer dizer que tudo que eu falo aqui é verdade. Vocês pegam, é uma referência, vocês tentam, não deu certo para você? Busque outra referência. É assim que as coisas fluem. Pessoas que ficam presas a verdades, elas são pessoas rígidas, estancadas. Esse não é o meu rolê. Orgânico, livre, liberdade, fluência. Fluência na medida do possível, porque nós, inseridos num contexto social com regras e valores, temos uma limitação na nossa liberdade. Tá certo? Vou ficando por aqui, queridos plantoides. Espero que a luz do ring light tenha sido suficiente para a qualidade visual aqui. As lâmpadas foram se apagando, bateu 6 horas, 6 e pouco. Muito obrigado por estarem até o final aqui, quem aguentou. Agradeço a todos os seguidores que participaram gentilmente dessa pesquisa
sobre o melhor e o pior do rolê das plantas e até o próximo episódio. Valeu!